Olá pessoal, eu sou o Austin e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Galera, chegou às bancas e livrarias da cidade o nono volume da edição DC de bolso, né? Trazendo dessa vez Monstro do Pântano, lição de anatomia da fase Alan Moore. Eu avisei ali no título, né? Que haverá spoilers, porque a gente não tem como conversar com vocês sobre isso sem mencionar pelo menos a primeira história, que é a que dá, inclusive, título ao livro, tá? Lição de Anatomia. Ok? Então, o Monstro do Pântano ele foi criado pelo roteirista Lee Wayne e pelo desenhista Bernie Wrightson, que faleceu há algum tempo, mas que deixou um legado imenso pra gente, tá? E aí, em 1983, mais ou menos, eles passam, tá, o roteiro do Monstro do Pântano para um jovem, que naquela época ele era jovem, Alan Moore. Gente, eu já conversei com vocês que eu acho o Alan Moore um chato, arrogante e debochado. Eu não gosto do Alan Moore, entendeu? Eu acho que ele é super valorizado. Eu não questiono o conhecimento cultural dele, né? Ele é um escritor realmente fabuloso. Mas eu não gosto, sabe, do tema dele, a maneira como ele trata os super-heróis, entendeu? Eu tenho um vídeo meu aqui que eu falo, o Alan Moore é um chato, vocês dão uma olhada aqui embaixo e vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá? Mas nesse título aqui, Monstro do Pântano, galera, esse aqui talvez seja o melhor trabalho dele, tá? Porque ele aqui acertou em cheio, gente. E o que era o Monstro do Pântano? O Monstro do Pântano, segundo o Lee Wayne e o Bernie Wrightson, era um cientista chamado Alec Roland, que queria descobrir uma fórmula para ajudar na questão da fome no mundo, entendeu? Então ele se refugia numa cabana ali na Louisiana, né? E começa a produzir essa fórmula. Só que ele sofre um atentado, né? A casa dele é invadida, né? E aí há um incêndio, uma explosão. E aí ele é jogado, né, nas águas pantanosas. Só que ele estava tendo contato com a substância que ele inventou, e aí essa substância agregada ao corpo dele, e ele então emergiu das águas com essa forma de monstro do pântano, tá vendo? E se tornou um protetor, né, daquele lugar, entendeu? Essa capa aqui está muito bonita, aqui escolhida pela Panini para essa edição, tá vendo? É algo assim, meio bucólico e meio terror, né? Esse monstro, né? Ele tem uma aparência realmente muito assustadora. Pois é, mas aí então eles fazem a passagem para o Alan Moore. E o Alan Moore muda praticamente tudo, né? Dentro da mitologia do monstro. Ele começa contando pra gente sobre um general que é um milionário, né, cara? Ele mora num edifício lá, que é uma verdadeira fortaleza, e que ele nem precisa de segurança porque ele tem, assim, na palma da mão dele ele tem um painel que ele controla todo o prédio, entradas e saídas, aquela coisa toda. E ele é muito rico, então ele tem uma série de comandos, né, de militares, e entram na captura do monstro. Começa a história com ele morrendo, tá? Então ele é tombado, né? Tá? E o general pede que levem ele lá para o seu edifício, para a sua fortaleza. Por quê? Porque ele quer descobrir os segredos do monstro do pântano. O que torna o monstro do pântano tão poderoso, não é? E então ele é trazido ao laboratório, colocado em animação suspensa ali, tá? E ele contrata um cientista chamado Jason Woodry. O Jason Woodry, gente, também é um super vilão chamado Homem Florônico, tá? Ele tem a aparência mais uma mistura de humanoide, homem com monstro, com planta, né, gente? E o cara tem currículo, porque ele estudou com o Alec Roland, que é o monstro do pântano, tá? E ele também estudou com a Pamela Isley. A Pamela Isley é a Era Venenosa, né? Aquela inimiga do Batman, entendeu? E aí o cara então começa a fazer aquela necrópsia, né, no corpo do monstro do pântano, tá?
aquela dissecação patológica. Então ele começa removendo todos os órgãos do corpo da criatura, e coração, pulmões, né, o rins, o baço. Ele diz que ele vê que o monstro tem tudo isso dentro dele, numa forma vegetal, né? Só que ele percebe que, embora esses órgãos estivessem dentro do monstro, eles nunca foram usados, tá? Eles não funcionam, entendeu? Aí ele fica indagando, e aí ele vai buscar uma pesquisa em que cientistas treinaram uma planária. Planária, gente, é uma espécie de lesma, entendeu? Então eles colocaram aquela planária dentro de um labirinto e ela, dificuldade para sair e tal. Depois de dias que ela sai, eles voltam de novo e ela vai acostumando, tá? E daí a pouco ela entra e sai facilmente do labirinto, entendeu? Então eles pegam essa planária e picotam ela toda e dão para outras planárias comerem, entendeu? E aí quando botam essas planárias que se alimentou da outra planária dentro do labirinto, elas saem rapidamente, entendeu? E aí ele também vai lembrar que algumas tribos mais primitivas, tem os aborígenas, né, que praticam o canibalismo, eles comiam o chefe, depois que o chefe está envelhecendo, né, eles então matam o velho, né, o ancião, e comem a carne dele, porque eles acreditavam que fazendo isso, a sabedoria do ancião, do chefe, né, passaria para eles, entendeu? Aí ele finalmente consegue matar a charada, tá? Quando o Alec Roland é jogado nas águas pantanosas, né, a substância ela entra em contato com as plantas submersas ali naquele rio. E aí elas ganham consciência própria. Então elas pegam a partir do corpo do Alec Roland e criam uma criatura humanoide, né, o mais próximo do ser humano possível, entendeu? Que deu isso aqui, ó, né? Com braço, perna, tronco. E eles reproduzem todos os órgãos também dentro da criatura, porque... E o mais assim, fantástico de tudo é que elas absorvem toda a cultura, todo o conhecimento, todas as memórias do Alec Roland, entendeu? E quando a criatura submerge da água, né, ela submerge achando que se trata do Alec Roland. Na verdade, o Alec Roland morreu, tá? Ele morreu. Essa criatura que a gente entende como monstro do pântano é uma criatura, né, feita a partir do vegetal, de vegetais, né, que submersos ali no rio, e que traz todas as lembranças do Alec Roland, ou seja, ele acha que é o Alec Roland. Então ele lembra de tudo, entendeu? Mas na verdade o Alec Roland realmente morreu. Olha só que troço interessante, bacana, né? E aí, imaginem vocês, né? O que mantinha a sanidade do monstro do pântano era exatamente a ideia de que ele era um ser humano, entendeu? Então, as histórias dele, ele não mata ninguém, ele não é violento, porque o Alec Roland não era violento. E ele acredita que ele é o Alec Roland, entendeu? Só que a partir daqui a coisa muda. Porque o resquício de humanidade que ele tinha acabou. Ele agora descobre que ele não é o Alec Roland, ele só tem as memórias do cara. Então, quer dizer, o que mantinha ali, né, a sanidade dele era exatamente o fato de acreditar. Tinha uma esperança lá no fundo do túnel, né, que ele ainda poderia um dia vir a ser um ser humano normal, entendeu? Mas não, tá? O Alec Roland realmente morreu. E aí, gente, a partir daí, a história, ela sai do campo ali. Apesar de que na criação do Lee Wayne e do Bernie Wright já tinha toques de terror, entendeu? Mas ela aqui assume definitivamente o contorno, né, das histórias de terror. Ela passa a ser realmente um quadrinho de terror, entendeu, gente? É muito legal. Realmente o cara, ele fez um trabalho aqui estupendo, né? Só que o que eu não entendi aqui, né, nesse volume, é porque até então a Panini vinha publicando esses encadernados em formato
bolso de livro com arcos fechados, entendeu? Mas isso aqui não é um arco fechado, tá? Então a gente tem aqui 8 histórias, ela vai do 20 ao 27, tá? Encadernada aqui, são 208 páginas, entendeu? Esqueci de mencionar o preço para vocês. É R$ 49,90, né? Quer dizer, R$ 50, tá? E essa história aqui tem os primeiros 8 volumes, 8 revistas, né? Só que ele tem mais de 30, ele escreve mais de 30 histórias, é uma fase imensa, a fase do Alan Moore, entendeu? E todas as histórias eu me atrevo a dizer que elas são realmente fascinantes, tá? Aqui ele acertou em cheio. Para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, essa foi a melhor história que o Alan Moore produziu. Ok? Deixa eu mostrar para vocês um pouco da arte. Pois é, galera, então ela chega aqui desse jeito, tá vendo? Essa capa realmente é muito bonita, tá? Lombada quadrada, né? Tá? E nessa fase Alan Moore, os desenhistas são o Steven Bissett, né? O John Totterben, o Dan Day e o Rick Veitch. Rick Veitch, inclusive, mais tarde ele vai assumir também o título como roteirista, tá? E esses desenhistas realmente são muito bons. Então aqui seria a capa da edição número 1, tá vendo? E essa é a arte deles, tá vendo? É muito legal, gente, tá? O Monstro do Pântano, ele realmente é um personagem fascinante, né? E essa reformulação, tá? Foi de fato um dos melhores reformulações de personagens das histórias em quadrinhos, né? De herói das histórias em quadrinhos. Tá vendo? Bons momentos. Essa é a capa da edição número que traz aqui, a número 2, né? Que traria, aliás, essa aqui é a número 21, que traz então essa capa do Lição de Anatomia original, tá vendo? Bom, é aquilo. Apesar da redução, né? Da a miniaturização das páginas, tá vendo? Eles não perdem nenhum quadrinho. Todos os quadrinhos da revista que você leu, né? No formato original, estão aqui, tá, gente? E todas as falas também. Todas as onomatopeias, todos os textos. Tá tudo aqui inteirinho, tá? Pois é, minha galera. Então, se esse vídeo serviu para alguma coisa, eu peço aquele like, tá? Peço que vocês se inscrevam no canal, me sigam aqui no Além do Crepúsculo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do programinho, o que vocês sabem sobre esse monstro, vocês já leram essa fase, o que vocês acharam dessa fase, que realmente é uma fase muito empolgante e muito interessante, tá? E não esqueçam de compartilhar com o mundo. Ok, galera? Como eu sempre digo, a gente vai voltar a se ver.